Oi. Como que está? Vai aparecer ali de novo quando não tiver mais, né? Oi. Dá oi pra eles, cara. Eu tô dando oi pra você. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Ainda na apostila 2, tá? Nós estávamos falando na nossa aula passada sobre os grupos de angiospermas, então a gente estava falando sobre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, né? Falamos um pouquinho sobre a questão das partes, então, né? Por que a gente utiliza o embrião, a folha, a raiz e a flor para separar esses dois grupos, né? Então, por que a gente tem todas essas partes para utilizar? E para a gente finalizar essa parte, então, de plantas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da reprodução e das flores, tá? Então, vamos abrir nossa apostila lá na página 36, tá? Apostila 2 ainda, página 36. Todo mundo encontrou aí? Podemos começar? Sim? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho, então, da reprodução das angiospermas, né? Nós vimos que, lá no início, as briófitas e as pteridófitas, elas se reproduziam por esporos. Então, a gente não tinha a produção de semente. Então, elas precisavam de uma alternância de ciclo, de uma parte onde a gente tinha produção de esporos, germinação de esporos. Então, a gente tinha uma fase que a gente chamava de gametofítica. Eu acabei de chegar. Tá bom. Página 36, João. Tá. E aí, então, nós tínhamos uma alternância dessa fase de reprodução, porque ela precisava produzir os esporos. Então, a gente tinha uma fase que nós chamávamos de gametofítica, né, onde ela estava se preparando para realizar esse processo. E aí, nós tínhamos, então, uma fase esporofítica, quando ela estava produzindo os esporos. O terceiro grupo que nós vimos, que foram as gimnospermas, nós já vimos que aconteceu o surgimento, na verdade, das primeiras formas de semente. Então, a gente tinha sementes que ainda não tinham uma presença de fruto, então eram sementes nuas que ficavam descobertas, mas a gente já tinha presença de semente. E aí, então, nós começamos a ter uma reprodução por germinação de semente. Nesse último grupo que nós estamos vendo, que são as gimnospermas, que são as plantas completas, nós vamos observar que a reprodução vai acontecer da mesma forma. Nós vamos ter produção de sementes, só que nós vamos ter outras estruturas que vão facilitar esse processo, que vai ser a presença do fruto e a presença da flor. Então, além da presença da semente, para os processos reprodutivos dentro do grupo das angiospermas, nós vamos ter também a flor e vamos ter o fruto. Então, nós vamos ter um atrativo, né,
para os polinizadores, para os seres que vão realizar o processo de polinização. E nós vamos ter também o fruto que vai estar protegendo a semente que vai estar sendo produzida. Então, por isso que nós dizemos que esse grupo é um grupo de plantas extremamente complexo e o grupo de plantas mais, digamos assim, mais novos dentro do processo evolutivo, porque é aquele que vai possuir todas as características de uma planta. Então, dentro da longa etapa que nós vamos vendo que foram acontecendo, o surgimento de características, nós vamos perceber que as angiospermas são aquelas que passaram pelos últimos processos de evolução. Então, foram aquelas que ganharam as últimas características do grupo, né, ou do reino das plantas. Então, as plantas que possuem maior quantidade de características, tá? Porque possuem todas as partes. Então, a reprodução das angiospermas vai acontecer, né, através da semente, assim como nas gimnospermas, só que com o aditivo de duas características para auxiliar, que é a flor e o fruto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das flores das angiospermas, né? Lá na página 37. Nós temos dois tipos de flores, tá? Nós vamos ter flores que vão ser hermafroditas, então vão ser aquelas flores que vão ter os dois órgãos reprodutores, tanto o órgão reprodutor masculino quanto o órgão reprodutor feminino. E nós vamos ter aquelas flores que são unissexuadas, que vão ter apenas um sexo, que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, eu falei sobre a flor do maracujá e falei também sobre a flor do mamão para vocês. Então, observem a diferença que nós temos aí com relação ao órgão reprodutor. Então, órgão reprodutor masculino, tá, vai ter o pólen, que vai auxiliar no processo da reprodução. Órgão reprodutor feminino vai ter o óvulo, aonde vai acontecer o processo de formação da semente e o processo de formação do fruto. Então, nós temos uma diferença em flores que são hermafroditas, que vão ter gineceu e androceu, e flores que vão ser unissexuadas, que vão ter apenas o gineceu ou apenas o androceu. E aí nós temos algumas curiosidades com relação às angiospermas. Quando nós temos flores unissexuadas, ou seja, uma flor que vai ter apenas um sexo, ou ela vai ser uma flor feminina, ou ela vai ser uma flor masculina, a gente pode encontrar essas flores em plantas separadas, como vocês têm um exemplo aí do mamão, que eu tenho o pé de mamão masculino e o pé de mamão feminino, ou seja, que vai produzir a flor masculina, que vai produzir a flor feminina. Então, eu tenho as flores em plantas separadas, ou eu posso ter essas flores em uma mesma planta. Eu posso ter flores masculinas e flores femininas na mesma planta, tá? Para facilitar o processo de polinização. Então, eu posso encontrar plantas com flores hermafroditas, que vão ter os dois sexos na mesma flor. Eu posso encontrar plantas que vão ter um único tipo de flor, ou masculina ou feminina. E eu posso encontrar plantas que vão ter os dois tipos de flores, flores masculinas e flores femininas na mesma planta, tá? Então, nós temos essa diversidade de possibilidades dentro do reino plantar quando nós estamos trabalhando com angiospermas, tá? Então, eu posso encontrar plantas que vão ser com flores hermafroditas, plantas que vão ter flores ou masculina ou feminina, então as plantas vão ser separadas, ou eu posso encontrar plantas que vão ter os dois tipos de flores na mesma planta, flor masculina e flor feminina. E aí nós temos algumas estruturas que vão fazer parte da nossa flor. Então, toda flor, ela vai possuir o órgão reprodutor, então, o gineceu ou androceu, ou um ou outro, ou os dois. Ela vai possuir a corola e ela vai possuir o cálice. Então, a corola, tá, vai ser aquela estrutura onde vai organizar a flor. Então, é como se fosse as partezinhas verdes e o caulezinho que vai ligar essa flor, que nós chamamos de pedúnculo, ao caule principal da planta. O cálice vai ser formado, tá, pelas sépalas. Então, pela estrutura que vai organizar toda a estrutura da flor, por onde vai sair todas as pétalas e vai estar organizada. Então, quero que vocês olhem a imagem que nós temos lá na página 38.
a estrutura de uma flor. Então, nós vamos ter formando, tá? O nosso cálice, aí como vocês podem ver, tá? Algumas estruturas, como o pedúnculo floral. Então, lá embaixozinho, aonde nós temos a ligação da flor com o caule principal da planta, nós temos o pedúnculo. Então, é como se fosse um caule reduzido, tá? Então, essa flor ela vai precisar estar ligada à planta, porque ela vai precisar também receber alimento. Vai precisar receber a glicose vinda do processo da fotossíntese. Como é que essa glicose vai chegar até a flor para ela conseguir crescer, conseguir produzir, né, se reproduzir, na verdade, produzir o fruto e produzir a semente? Através da alimentação vinda lá do caule, né, que veio da folha, através do processo da fotossíntese, produziu a glicose e foi transportada. Então, o pedúnculo floral, ele vai ser a estrutura que vai ligar a flor à planta, né? Como se fosse um mini caule. Depois do pedúnculo floral, a gente tem o receptáculo floral, aonde vai estar organizada as nossas sépalas, tá? Que é aquelas pétalas verdinhas que vão organizar depois as pétalas. Então, as nossas pétalas, que são as partes coloridas, elas vão estar presas ao receptáculo floral com a ajuda das sépalas. Então, pedúnculo floral, receptáculo floral e sépalas vão formar o nosso cálice, cálice da flor. Depois, nós temos as pétalas, que vão ter colorações diversas. Então, a gente pode encontrar pétalas de várias cores, de vários formatos, de vários tamanhos, algumas com odor, com cheiro, né? Tudo isso é atrativo para os polinizadores. Então, quanto mais viva for a coloração das pétalas, quanto maior quantidade de cheiro ela conseguir emitir, né? Tudo isso vai facilitar para que o polinizador chegue até ela e consiga, então, realizar o processo de polinização. E depois, então, das pétalas que vão formar, então, o nosso cálice, nossa corola, nós vamos ter os órgãos reprodutores, feminino e masculino. O órgão reprodutor feminino, tá, é o gineceu, ou a gente pode também chamar ele de carpelo, tá? Então, gineceu ou carpelo. O órgão reprodutor feminino, tá, ele vai ser formado pelo estigma, pelo estilete, pelo ovário e pelo óvulo, tá? Estigma e estilete podem ser chamados de tubo polínico, porque é justamente aonde o pólen vai entrar e vai passar, tá? Então, durante o processo de polinização, o polinizador vai estar carregando o pólen nas suas patas ou aderidos por partes do corpo, né, grudadinho ali. Não, e depois dessa aqui, aí tem a última. Vai passar Essa aula aqui no Zoom, pelo estigma. é só 10 horas que vai ter de novo. Quando ele passa pelo estigma, ele acaba derrubando esse pólen. Para terminar essa não vai ter só 10 horas. E aí o pólen vai passar pelo estilete, que é um tubo aonde vai estar, ele vai ser um tubo aberto, né, que vai terminar lá no ovário, aonde vai ter o óvulo. Então o pólen ele vai entrar pelo estigma, vai passar pelo estilete, vai chegar no ovário e vai achar o óvulo. E aí vai fecundar o óvulo. E aí vai começar o processo de desenvolvimento, então, da semente e do fruto. Pandora, o que você está Uma fazendo? planta. Então, o pólen é que vai fecundar o óvulo na planta, tá? Por isso que o estigma e o estilete, eles podem ser chamados de tubo polínico, tá? Que é por onde o pólen vai passar. Então, é um tubo por onde o pólen passa, tá? Então, para facilitar, para a gente não precisar guardar dois nomes, estigma e estilete, a gente pode substituir isso por tubo polínico. Então, tubo polínico vai ser por onde o pólen vai passar e chegar no ovário para fecundar o óvulo. O órgão reprodutor masculino, tá, é o androceu.
Também pode ser chamado de estame, tá? Ele vai ser formado pela antera e pelo filamento, que pode ser chamado de filete também, tá? E lá na antera, como vocês podem ver, nós temos o pólen. Então, a antera é como se ela fosse uma cápsulazinha assim, ó, tá? E aí ela tem uma abertura que ela se abre. Ela tá aí? Quando o polinizador ele vai polinizar a planta, tá? Ele precisa vibrar a antera para a antera se abrir para ele poder pegar o pólen e realizar o processo de polinização. Os polinizadores, eles realizam a polinização ao acaso, tá? Porque, na verdade, eles coletam o pólen para se alimentar. Então, eles levam o pólen para produzir alimento. Então, os maiores polinizadores que nós temos hoje são as abelhas. Então, as abelhas, elas retiram o pólen das anteras para levar para a colmeia para produzir o mel, para produzir alimento, geleia real, tá? Para alimentar a rainha, para alimentar os operários. Então, elas retiram todo o pólen das plantas para produzir alimento. E aí, como elas têm esse comportamento de ter que vibrar a antera para poder tirar o pólen, nesse comportamento de vibrar, elas acabam derrubando parte desse pólen, que vai cair lá no órgão reprodutor feminino e vai acontecer o processo de polinização. Então, a antera vai ficar lá fechadinha, a gente não vê o pólen. Quando o polinizador chega, ele vai vibrar essa antera e ela vai abrir. E aí ele vai conseguir, então, ter acesso ao pólen. E muitos polinizadores vão ter partes do corpo adaptadas para carregar esse pólen. Então, por exemplo, as abelhas. Elas possuem nas suas pernas traseiras bolsas, que nós chamamos de corbículas, aonde ela guarda esse pólen que ela vai coletando para levar para a colmeia. E ela vai passando de antera por antera, de flor em flor. E observem que o estigma, que é o órgão reprodutor feminino, ele imita a antera. Então, ele tem expansões como se fosse uma antera, só que não tem pólen. E aí, isso serve para enganar o polinizador. Porque o que o polinizador vai fazer? Ele vai chegar lá no estigma e vai vibrar também, na tentativa de abrir para ter acesso ao pólen. Só que não é antera, é estigma. Não vai ter pólen. E aí, nesse comportamento de vibrar o estigma, ele vai acabar derrubando parte do pólen que ele já coletou, que vai passar pelo estilete ou tubo polínico e vai chegar lá no ovário para fecundar o óvulo. Então, a planta desenvolveu atrativos para efetivar a polinização, ou seja, para que a polinização realmente acontecesse. Porque ela depende dessa polinização para produzir semente e deixar seus descendentes. A fecundação, ou seja, a produção de novos indivíduos nas angiospermas, só vai acontecer se houver germinação da semente. Para que tenha germinação da semente, a semente ela precisa ser produzida. A semente só vai ser produzida se houver fecundação do óvulo pelo pólen. Então, se não tiver polinização, não vai ter fecundação do óvulo e não vai ter produção de novos indivíduos, porque não vai ter produção de semente. A partir do momento que o óvulo é fecundado pelo pólen, começa o processo de divisão. Esse óvulo vai se multiplicar, vai se dividir e vai formar semente. O ovário, aonde esse óvulo está guardado, vai começar a ficar espesso e vai formar o fruto que vai estar guardando a semente que está ali dentro. E aí, sépalas, pétalas, os órgãos reprodutores vão secar e vai ficar preso ao pedúnculo o fruto que começou a se formar e a semente que vai estar guardada dentro dele. Então, para que a gente tenha a formação de fruto e semente nas angiospermas, a gente precisa da flor. E a gente precisa que essa flor ela passe pelo processo de fecundação. Se não houver polinização, não tem fecundação, não tem formação de fruto, nem formação de semente. Então, como nós temos um grupo bastante grande
dentro de angiospermas, se a gente pegar os 4 grupos que nós estudamos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, nós vamos perceber que a maior parte das plantas que nós temos hoje fazem parte desse último grupo. São angiospermas e dependem efetivamente da polinização para deixar seus descendentes. Então, conservar os polinizadores é muito importante para que a gente garanta a reprodução dessas plantas, ou seja, para que elas tenham novos descendentes. Então, hoje a gente tem um problema muito sério com relação à polinização, polinizadores. Então, a gente está perdendo os nossos polinizadores. Então, a gente está perdendo quantidade de abelhas, a gente está perdendo quantidade de borboletas, quantidade de indivíduos que realmente são polinizadores, que vão realizar o processo de polinização. E aí a gente tem uma infinidade de problemas relacionados com essa perda dos polinizadores. Porque se a gente perde o polinizador, a gente não tem polinização dessas plantas, que é o maior grupo de vegetais que nós temos. A maior parte das plantas que fazem parte da nossa alimentação são angiospermas. Se a gente pegar a base da nossa alimentação, que é o arroz, o feijão, o trigo, são todas plantas angiospermas. O milho, a soja. Então, tudo que a gente utiliza para comer, para se alimentar, para produzir novos produtos, farinha, bolo, biscoito, que a gente usa trigo, farinha de milho, foi extraído da planta. Se nós não temos a polinização dessas plantas, nós não temos produção de semente, nem de fruto, nem de novos descendentes. Se essas plantas começarem a morrer, nós vamos começar a ter problemas para produzir novos indivíduos, porque não tem mais semente disponível dessas plantas, caso falem. Não vai ter, na verdade, caso a gente comece a ter problemas com polinização. E a gente está enfrentando sérios problemas com relação a isso, principalmente relacionados com o uso inadequado de agrotóxicos, tá? Os agrotóxicos são digamos assim, que é um dos principais problemas com relação à mortalidade dos polinizadores, principalmente abelhas. Outros problemas que a gente encontra também é a questão da utilização de plantas transgênicas, tá? Plantas transgênicas, elas não realizam o processo de reprodução. Elas produzem flores estéreis, tá? E aí, essas flores estéreis vão produzir pólen estéreo, que também pode influenciar no processo de reprodução das outras plantas. Então, nós precisamos pensar muito bem na questão de preservação dos polinizadores quando nós estivermos falando sobre angiospermas e plantas que realmente precisam de fecundação do óvulo pelo pólen. E aí nós temos vários tipos de polinizadores, como vocês estão vendo aí na nossa página 38, tá? Os principais polinizadores de plantas hoje fazem parte do grupo de insetos, tá? Então, a maioria dos insetos, eles são polinizadores efetivos. O que é um polinizador efetivo, tá? É aquele polinizador que realmente poliniza a planta, porque a gente tem alguns polinizadores que a gente chama de pilhadores. Polinizador pilhador, ele não poliniza, ele só atrapalha os outros polinizadores. Embora ele visite o órgão reprodutor masculino, onde tem o pólen, o órgão reprodutor feminino, ele não consegue realizar o processo de reprodução. Muitas vezes ele vai lá somente para se alimentar do pólen ou para danificar alguma parte da flor, tá? Ele pode, às vezes, se alimentar de parte da pétala ou até mesmo de parte do órgão reprodutor masculino. Então, nós temos alguns polinizadores que eles não conseguem realizar o processo de polinização. Então, polinizadores efetivos são aqueles que realmente conseguem realizar a polinização da planta. E aí, dentro do grupo desses polinizadores, a gente tem alguns insetos. Então, as abelhas, né, principalmente as abelhas, são polinizadores efetivos. E aí, nós temos as abelhas que vão ser polinizadoras, né, que nós chamamos de polinizadoras efetivas, e nós temos um pequeno grupo de abelhas também que são pilhadoras, tá? Mas é um pequeno grupo. Então, a maioria das abelhas, elas vão realmente realizar o processo de polinização.
tanto as abelhas africanizadas, como é o caso da Apis, que vocês estão vendo aí, como as outras abelhas que nós chamamos de abelhas nativas. Tá? Então, a gente tem várias outras abelhas também que realizam o processo de polinização. Além das abelhas que fazem parte do grupo dos insetos, a gente também tem algumas moscas que realizam o processo de polinização em determinados grupos de plantas. Tá? A gente tem algumas espécies de cactos que produzem flores com odores bem parecido com matéria em decomposição, tá? Cheira podre. E aí essas flores que emitem esse odor são polinizadas por um grupo de insetos específico, que são as moscas, tá? Então, são elas que são atraídas por esse cheiro de coisa podre, né? De matéria em decomposição, e realizam a polinização dessas flores, tá? Dessas plantas. Ainda dentro do grupo de insetos, a gente tem as borboletas, que também são polinizadoras. Então, a gente tem um grupo muito grande de borboletas que realizam o processo de polinização. Nós temos mariposas, que também são irmãs próximas ali das borboletas, que realizam polinização. Então, borboleta a gente encontra durante o dia, mariposa a gente encontra durante a noite. Tá? As duas fazem parte do mesmo grupo, só que a gente divide em indivíduos diurnos e indivíduos noturnos. Então, os indivíduos, né, diurnos são as borboletas, os noturnos são as mariposas. Embora elas sejam bastante parecidas, né, tem a estrutura de asa, de tudo, mas por conta dos hábitos a gente separa dentro do grupo das borboletas, né, quem é durante o dia e quem é durante a noite. Então, borboleta e mariposa. As duas fazem parte do grupo de polinizadores, então realizam polinização. A gente tem algumas vespas e algumas formigas que também são polinizadoras, que também vão realizar o processo de polinização. E a gente tem outros grupos, além dos insetos, que também fazem parte desse grupo de polinizadores. Então, a gente tem algumas aves que realizam o processo de polinização, como vocês podem ver aí, né? O beija-flor é uma delas. Nós temos alguns mamíferos que também vão realizar esse processo de polinização, como vocês estão vendo ali, o morcego. Também é um polinizador. Então, a gente tem algumas plantas noturno. Elas vão abrir as suas flores durante o período da noite. E aí, a gente não tem insetos, né, abelhas e alguns outros polinizadores com hábitos noturnos, ou seja, que vão realizar o processo de polinização durante a noite. E aí elas são polinizadas especificamente pelos morcegos, né, que têm hábitos noturnos. Então, a gente tem algumas flores, né, a dama da noite, por exemplo, ela é uma planta que abre somente durante a noite as suas flores. E aí vai ser polinizada pelos morcegos. Então, eles também são polinizadores efetivos. Então, observe que a gente tem um grupo muito grande de indivíduos que podem ser polinizadores. Então, a gente vai ter insetos, vai ter aves, vai ter mamíferos que vão estar responsáveis, né, que vão estar realizando o processo de polinização. Além disso, a gente pode ainda ter polinização pelo vento e pela água, como vocês estão vendo aí nas figuras. Então, o vento ele pode transportar o pólen e também realizar o processo de polinização, tá? E a água também. Então, o pólen ele pode cair na água, essa água pode transportar esse pólen até chegar em uma estrutura de reprodução feminina e acontecer o processo de reprodução. Ou até mesmo as gotas da chuva. Quando a gente tem plantas com órgão reprodutor, né? Com flores, na verdade, com órgãos reprodutores na mesma planta, em flores diferentes, então eu vou ter uma flor com o androceu e uma flor com o gineceu, e em uma mesma planta, a própria chuva pode realizar esse processo de polinização. Então, a gota cai lá no órgão reprodutor masculino, junto com o pólen ali, e pinga na flor um pouquinho mais embaixo, por exemplo, e chega no órgão reprodutor feminino. Isso pode acontecer também. Então, a água também consegue realizar processos de reprodução. E se a gente tem uma flor hermafrodita, as gotas da chuva, então, conseguem realizar também esse processo com maior facilidade, porque órgão reprodutor
masculino e feminino vão se encontrar na mesma flor. E aí acontece o processo de reprodução. O vento também tem essa mesma função. Então, o vento vai transportar. Se tem flores na mesma planta de sexos diferentes, esse transporte do pólen vai acontecer com maior facilidade no processo de reprodução também. Se a gente tem plantas separadas, com flores masculinas e femininas, esse processo ele acontece com um pouco mais de dificuldade, porque o vento vai ter que ter um pouquinho de força para transportar esse pólen de uma árvore ou de uma planta para outra, quando a gente tem as flores de sexos separados. Mas a gente também pode ter essa condição de acontecer fecundação pelo transporte da água e do vento. Então, observem a quantidade de opções que as angiospermas elas desenvolveram para garantir que a polinização aconteça ou que o transporte do pólen aconteça e garantir que aconteça a fecundação, né? Produção de semente e fruto para deixar novos indivíduos, né? Para a gente ter novos descendentes. E aí na página 39, nós temos as estruturas separadas. Estrutura masculina com feminina e o processo de polinização acontecendo. Então, observem que na primeira imagem a gente tem o androceu, que é o órgão reprodutor masculino. Lá na antera, nós temos o pólen. Então, observem que esse pólen ele vai ser transportado até chegar lá no gineceu, órgão reprodutor feminino. Vai passar pelo estigma, estilete e chegar no óvulo. Observem na última imagem, aonde os grãos de pólen estão entrando pelo tubo polínico. Então, ele chegou lá no estigma, vai passar pelo estilete e vai chegar lá no óvulo, aonde vai acontecer o processo de fecundação. Então, o pólen vai fecundar o óvulo e vai começar o processo de desenvolvimento. Esse óvulo fecundado vai dar origem à semente. Então, ele vai começar os processos de divisão dentro do ovário e vai formar semente. O ovário, ele vai também começar o seu processo de divisão, ele vai começar a se tornar espesso e vai formar o fruto. As demais partes da flor vai secar e vai cair. Só vai ficar pedúnculo, sépala e ovário. Internamente ao ovário, nós vamos ter a semente ali se desenvolvendo e o ovário também vai começar o seu processo de desenvolvimento e vai se transformar em fruto. Então, observem que toda aquela estrutura da flor, em pétalas, né, em estames, em androceu, em gineceu, tudo isso vai servir somente para o processo de polinização e fecundação. A partir do momento que aconteceu o processo de polinização e fecundação, começa a secar e a cair. Primeira parte que vai começar a secar e a cair vão ser os órgãos reprodutores masculinos e femininos. Então, o primeiro antera, né, onde vai estar o pólen e filamento. Então, o primeiro órgão reprodutor masculino, o androceu. Depois começa o órgão reprodutor feminino, gineceu, começa estigma e estilete também secar. E vai ficar somente o ovário. Depois as pétalas. Então, as pétalas vão começar a perder coloração, vão começar a secar e a cair. E aí vai ficar somente pedúnculo, sépala e ovário. E internamente a esse ovário, semente, que é o óvulo que foi fecundado pelo pólen se desenvolvendo, até formar o fruto. E aí esse fruto vai passar por um processo de desenvolvimento, de crescimento, amadurecimento, e aí então a semente está pronta para começar o seu processo de germinação a partir do momento que cair em uma terra com umidade e temperatura necessária para que aconteça o processo de germinação. E aí a gente tem um ciclo da angiosperma, né? E para a gente finalizar essa parte, na nossa próxima aula, que é daqui a pouco, lá na live, nós vamos falar um pouquinho sobre os frutos e daí a gente finaliza o grupo das angiospermas. E aí nós vamos ter uma tarefinha e para
para a próxima semana a gente começa já o conteúdo novo ainda na apostila 2, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre os fenômenos naturais e impactos, que é um conteúdo bem curtinho, e aí a gente começa a apostila 3, tá? Então, mais 2 aulas a gente finaliza essa apostila e começa a apostila 3, tá? Tia, Oi. a prova vai ser no horário do Zoom ou no horário da live? A nossa prova, eu acredito que vai ser no horário da live. A aula do Zoom provavelmente permanece, a gente ainda continua, até dar para Tá, obrigado. prova pelo Zoom, e aí depois, no horário da live, a nossa avaliação. Tá, obrigado. Não tenho certeza, mas acredito que sim. Tá. Pessoal, alguma dúvida com relação o processo de polinização, como é que acontece, as estruturas da flor, entenderam como é que acontece o processo de polinização, formação da semente, formação do fruto? Nenhuma dúvida? A gente tem mais 3 minutinhos ainda de Zoom, antes de fechar. Todo mundo conseguiu compreender certinho? Então, vamos responder. Vamos responder. Eu entendi. Oi? Eu já entendi. Já entendeu? Então, vamos descrever esse processo aí na página 39. Então, vocês têm aí todo o processo que nós acabamos de falar, né? Nós temos o esquema aí, e com as palavras de vocês vão descrever o processo de fecundação nas linhas abaixo. Então, vocês vão dizer como é que acontece o processo de fecundação. Então, o que a professora acabou de falar, o que acontece? Lá na antera tem o pólen, os polinizadores vão fazer o quê? Vão captar ou vão coletar esse pólen, vão transportar esse pólen até o órgão reprodutor feminino, né? Esse pólen, ele vai entrar, né, lá no tubo polínico, ou seja, no estigma e no estilete, vai chegar até o ovário, aonde tem o óvulo, vai acontecer o processo de fecundação desse óvulo, e aí então a gente vai ter a formação da semente e do fruto. Então, esse é o processo de fecundação que vai acontecer nas flores das angiospermas. E aí vocês têm a linha aí, as linhas, na verdade, para vocês descrever esse processo. Então, vocês podem descrever o processo da polinização aí acontecendo, né, da fecundação, que nós acabamos de falar. E aí nós estamos liberados para a nossa próxima aula, daqui a pouco, às 10, né? Para a gente finalizar essa parte de plantas. Todo mundo conseguiu fazer aí? Conseguiu? Gabriel? Breno? O Cauã, que não está aparecendo na foto, nem o Rian. Conseguiram? Mariana, conseguiu? Terminei já. Terminou, João? Thales, conseguiu? Ok. Charles, conseguiu fazer? Júlia? Conseguiu? Laura? A Elô tá fazendo ainda, Maria também. Eloá, conseguiu fazer? Rian terminou. Então, pessoal, até a nossa próxima, né? Vai acabar nosso tempinho aqui no Zoom. Então, até às 10. Você vai passar a atividade nessa ou na outra? Na outra aula, a hora que a gente terminar esse conteúdo, tem uma atividadezinha, tá? Que vai ser a nossa primeira atividade valendo nota do bimestre, tá? Valendo nota? Tá. Valendo nota. Lembra que são 5, né? Do bimestre. Essa já vai ser a primeira. Tá.
Então, pessoal, até daqui a pouco. Tchau.